Quer falar um pouquinho mais dessa peça específica da Vida Bandida? Sim, a gente começou com a peça Crioulos, que é a nossa primeira peça de repertório, com estreia no Sesc Santo Amaro, onde é uma peça que, de certa forma, foi um pouco polêmica, porque a gente segregava a plateia. Então a plateia entrava e a gente segregava entre brancos e negros, assim. E então começou esse movimento, essa pesquisa, e nessa peça Crioulos ela tem um humor muito ácido, então, e era uma coisa que eu queria muito, assim, trabalhar com teatro mais cômico, mais comédia, principalmente no lugar de nós negros, estar num lugar muito de ativismo, um lugar de todas as ondas racistas que têm acontecido, a morte de Marielle, a morte de tantos que caem, e tá tudo tão, assim, tão trágico. Eu falei, como é que a gente pode fazer um movimento contrário e falar das questões contemporâneas, assim, mas pela via da comédia. E não deixando de dar a mensagem, sabe? Sim. E aí o Crioulos começou isso. Aí depois, qual é a próxima peça? Eu tinha um amigo que tinha um texto, que é o Ângelo Lopes, ele é um psicanalista daqui de São Paulo. E ele não é... Negro, não? Ele é, mas ele é assim, eu falo, você é negro? Ele sou. Ele fica meio... Porque ele se considera pardo, né? Sim. E veio do Nordeste com a mãe. Nossa, passou muito perrengue, assim, de extrema pobreza para uma ascensão de trabalhar em ONGs. Ele trabalhou em ONGs com pessoas em situação de rua durante um bom tempo. E depois ele virou psicanalista e hoje tem, sei lá, um escritório de psicanálise, um consultório de psicanálise em Higienópolis, assim, né? Aquele lugar. E aí eu peguei o texto dele, que era um texto que eu já ia fazer lá em São Sebastião, com a minha primeira professora e diretora de teatro, há muitos anos atrás. E aí eu cheguei nele e falei, pô, vamos fazer agora, tá tão urgente, assim. A ideia começou um pouquinho antes da pandemia, né? Eu começar a conversar com ele. Aí durante a pandemia, por eu morar aqui no centro, ali, na Marechal Deodoro, também é uma região que eu venho desde criança, né? Minha tia morava ali. Então eu fui vendo a história um pouco da praça, acompanhando também as companhias de teatro, a São Jorge, e estando ali com eles e vendo como é que era a habitação da praça. Aí eu fui vendo que durante a pandemia a galera foi chegando com colchão, assim, sabe? A galera vindo até da periferia pra ir morar ali, sabe? Eu moro ali, Você à mora ali? frente da praça, Então, na Rua das Palmeiras. então você viu todo esse desenvolvimento da praça. E agora né? a praça está nesse processo de luta, né? Então o Estado, o município cercou a praça, tirou todo mundo, tá plantando grama, tá aquela Sim. entrada por meio de estamos mudando, vamos arrumar os buracos, não sei o quê, mas tipo, a Isso. galera já mandaram a galera embora, tá todo mundo no minhocão. E tem, assim, inclusive pessoas, assim, idosas ali, saca? A pandemia deixou todo mundo na lona, assim, tipo, Exato. nossa, muito, e por isso que foi muito bom ver a sua peça, exatamente por essa combinação de tratar desse tema, de pessoas em situação de rua, somado a esse humor bem ácido que eu achei muito bom, assim, sabe? Aquela sensação de, tipo, tô dando risada disso, mas é sério, mas ao mesmo tempo como eu sou um agente aqui da Cracolândia, pra mim é muito mais livre rir, porque eu não tenho, de alguma maneira, uma culpa burguesa. Então, tipo, pra mim fica o lance do popular e de uma nova maneira de tratar o tema. E ainda mais com um elenco de maioria negra. Isso, exato. Mas na verdade, assim, tem o processo da Praça Marechal, mas também tem assim, por ser cidade de praia, o contato com pessoas de rua é completamente diferente da capital. Lá, as pessoas, inclusive, se sentem muito mais à vontade de estar próximas das pessoas que estão na rua. É um outro lugar, a forma com que o ambiente trata, porque todo mundo se conhece, então todo mundo meio que ajuda. A pessoa que ela tá na rua, ela não tá numa situação extremamente abandonada, sabe? Como que às vezes rola em São Paulo, seja na saúde física, mental. Então eu sempre tive ali, porque na minha cidade, lá na praia, São Sebastião, a gente não tinha sede, então a gente estava na praça. São todas as nossas peças levantadas na praça. Então a gente sempre estava com a galera da rua. E a gente bebia com a galera e trocava ideia com a galera, ajudava. Então era um lugar meu, assim, enquanto já artista, assim. Isso foi uma base pra mim. E aí vim pra São Paulo, tá aqui vendo a pandemia, as pessoas correndo pra rua pra morar ali, porque perdendo suas casas, perdendo emprego, né? Com toda a crise que abalou o país por causa da pandemia, por causa da crise política e tudo mais. E aí também vendo quando deu essa virada de uma prefeitura, né, um prefeito de esquerda para um prefeito de direita, e aí o prefeito já chegou já no primeiro mês, segundo mês, já metendo pau na Cracolândia, na Craco, né, que não é legal falar Cracolândia, na Craco, e aí começou esse movimento de violência constante, né, e eu falei, pô, vamos pegar esse texto, vamos trabalhar
E é esse lugar também de falar que em sua maioria as pessoas que estão na rua são negros e negras. O nosso elenco em sua maioria é de atores e atrizes negros, artistas. Então era uma vontade, porque os atores mesmo falam, pô, eu tô muito mais próximo dessa realidade, sabe? Do que meus amigos que eu trabalho em outras peças, em outros lugares e filmes, e não seja o que for. Então as pessoas também estavam com vontade de falar e falei, então vamos, é isso. E a gente foi adaptando o texto era muito antigo, nunca foi feito, era inédito, as músicas. Chamei vários parceiros para mudar as letras. Aí os atores também foram ajudando. Eu tô como adaptador, mas eu gosto assim, eu faço adaptação, levo não acho que é uma coisa fechada, sabe? Aí chega lá, a galera começa, não, mas é isso, mas é aquilo, e aí vai virando várias costuras, vários retalhos e várias cores que vão acontecendo ali, várias poesias que vão surgindo, coisas que você nem imagina, porque o teatro é isso, né? Às vezes você pensa uma coisa, chega na hora, vai virando outra completamente diferente, essa eterna transformação. É uma responsa ser diretor, assim. Eu ainda não tive essa coragem, mas eu acho muito bom porque você tem que administrar mesmo. E muitas vezes você não sabe aonde você quer chegar. Exato. E aí, como fazer isso de uma maneira que todos participem? Uma coisa que me chamou muita atenção no Vida Bandida também foi a questão da música. Ele joga com musical. Joga com musical. Até nas coreografias, no estilo, humor, mas muito bom, assim, as músicas. Você que ajudou a adaptar, que você falou. As Já tem uma relação com a música, você toca alguma coisa? Não, cara, assim, eu acho que, tipo, mano, eu sempre fui do teatro, mas assim, eu gosto, toda a minha inspiração é na música. Tudo que eu faço, se eu for fazer como ator tal texto, eu ouço tal cantor, é tudo baseado na minha vida inteira. Eu entro no carro, tô ouvindo música, eu chego em casa, não vivo sem. Então, mas assim, todas as letras são original do autor e a gente foi modificando. Eu chamei um amigo meu que ele sociólogo e musicista. Tive essa sorte de ter esse lugar. E aí falei, vamos fazer a concepção musical. Ele topou. Ele mora lá na Ilha Bela. E a gente foi modificando as letras, foi pensando, foi colocando as questões atuais, mais contemporâneas, né? Tem uma parte que a gente fala da televisão e a gente vai refletindo em quanto que os reality shows vão tomando toda a audiência do Brasil, para levando para uma coisa tão fútil, assim, né? E cancelando a vida das pessoas, né? Um Big Brother negro e aí cancela a carreira desses negros. E o cara que cria o programa tá andando de Porsche, rico e milionário. Então a gente vai trazendo esse lugar, junto o lugar da situação das pessoas que estão em situação de rua ali, passando fome. Quantas empresas que a gente tem em São Paulo, quantas startups a gente tem, empresas da França, da Alemanha, sei lá, qualquer país que estão aqui ganhando rios de dinheiro com a nossa cidade. E quanto que essas empresas poderiam refletir o lugar das pessoas de rua, poderiam fazer projetos, poderiam pensar junto com artistas, sociólogos e pessoas, assistentes sociais, e como melhorar o ambiente da cidade, né? A gente vê também, às vezes, alguns exemplos de alguns países que dá certo, saca? Essa preocupação mínimo com a comida, mínimo com a moradia ou com o emprego. E a gente vai vendo que, às vezes, parte muito mais de um grupo como a Semunguzá, o Teatro de Container, faz um trabalho tão incrível, assim, do que uma grande empresa que tem muito dinheiro e não quer fazer nada, sabe? Assim, tipo... É muito injusto isso, assim, sabe? Em São Paulo, assim, uma cidade poderia ser uma cidade mega exemplo, assim, de como a gente ir pra frente junto. Não dá pra sanar 100% as questões. Isso a gente sabe. Mas como que poderia ter muito mais, sabe? Parcerias e coisas. É bem doido. Aqui a gente teve essa experiência, né, que na pandemia não podia ser diferente, mas a gente cessou as atividades culturais presenciais e a gente focou muito no trabalho social pelo território que a gente está. Então a gente distribuiu diariamente marmitas. E eu acompanhei. E de alguma maneira, esse trabalho social foi a maior formação de público que a gente teve. Que hoje em dia toda a galera da maloca começaram a frequentar o teatro. Existe um sentimento outro em relação ao lugar. Então a gente percebe que foi muito potente. E o respeito que eles têm com a galera que pisa aqui. Ontem, sei lá, minha vizinha que veio, ela com um macarrão enorme, loira, sei lá, veio. E ela passou no meio, assim, ali do movimento e ela já foi trocando ideia. Não, tio, o teatro é ali. Então, assim, pelo menos, assim, a maioria das pessoas que vieram pra cá, todas elas se sentiram acolhidas, entendeu? Que trocou ideia com alguém, ouviu, teve um momento e não sentiu, sabe, nada coado. Ontem mesmo na apresentação, no final da apresentação, na última cena, antes a gente ter uma cena lá na Concha lá, entrou uma pessoa, um moço, que fica aqui no entorno. E era justamente quando uma personagem perde a mãe, ela começa a falar com a mãe morta, aí a gente ia tocar o toque de Oxalá, ele entrou assim na cena e falou, bom dia.
Mas ele falou com tanta calma, falou bom dia, e aí a gente, e começou a tocar, Aí ele ficou ali, assistiu só o final, que é a parte de Oxalá, que vem um orixá, que é o orixá que vem pegar as pessoas da peça ali, os moradores da rua, e aí depois rolou um debate no final da peça, e ele sentou e começou a debater com a gente, começou a falar. Aí tinha minha vizinha loira, mais assim, mais elitizada, mais burguesa, começou a trocar ideia com ele, rolou um debate, e rolou, o que acontece na peça começou a acontecer ali, no debate. Sim, e foi assim, surreal e foi muito bom. Bom, Tipo, foi muito rico pra todo mundo. eu senti que o espetáculo de vocês ele tem essa ponte e essa popularidade para unir diferentes públicos Sim. e para falar desse tema que é tão urgente, eu sei. Sim. Querido, eu não quero segurar mais você. Queria saber se tem projeto